Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Me Explica Aí. Para quem não me conhece, eu sou o Christian, professor de matemática, e neste vídeo aqui vamos falar sobre divisão, tá? Eu vou estar ensinando vocês aqui a fazer divisão e divisão com números decimais, beleza? O foco do vídeo é mais divisão com números decimais, mas eu vou explicar a divisão passo a passo até a gente chegar em divisão com números decimais, beleza? Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, vai ajudar muito. Deixa o like também, se gostar do vídeo, e vamos pro vídeo. Galera, aqui nós temos o seguinte. Aqui eu coloquei o algoritmo da divisão, onde nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. E o que seria cada um? O dividendo, ele vai ser a quantidade de partes em que eu estou dividindo. Quantidade de partes não, a quantidade total que eu vou dividir aí em partes, tá? Um exemplo, se eu tenho o número 12, tá? E eu estou dividindo ele por 3. Eu tenho assim, ó, 12 dividido por 3 em forma de fração. Lembrando que nós vamos ter esse formato aqui de divisão, nós podemos ter esse formato aqui de divisão, nós podemos ter esse formato aqui de divisão, certo? Todas elas são sinais aí de divisão, são operações aí de divisão, beleza? Então, qualquer uma delas que aparecer como fração, com barra, ou como o sinal mesmo da divisão ali, todas elas representam a divisão. E que nós vamos fazer o seguinte, o dividendo, ele vai ser o número total. Olhando aí esse 12 sobre 3, tá? 12 terços. 12 é o número total que eu tenho aí para dividir. E eu vou dividir isso em quantas partes? Eu vou dividir em 3 partes. O 3 ali, ele é o divisor. O divisor, ele é a quantidade de partes que eu quero repartir, ou que eu tenho que repartir, o número que me foi dado ali, nesse caso 12. Então, eu tenho que dividir o 12 ali em 3 partes. E quanto isso dá? Isso dá 4 partes. Isso é o quociente. É a quantidade de vezes, tá? É o resultado, claro, mas é a quantidade de vezes que eu tenho o número 3 para que chegue ao 12, para que chegue ao resultado. Como assim? Olha, eu tenho 4 vezes o número 3 para que eu chegue ao número 12. Para a gente poder trabalhar a divisão, a gente precisa, tá? Precisa saber a multiplicação. É necessário saber a multiplicação para trabalhar com a divisão. E o resto? O resto, galera, o resto vai ser um número ali que sobra, tá? Mas como estamos falando aí de divisão com números decimais, tá? Esse vídeo é focado para números decimais, então nós já imaginamos aí que não vai ter um resto, beleza? Entendam isso, já tenham isso em mente. Não vai ter um resto aí a gente tá calculando, certo? E o resto seria ali a parte que sobra. Por exemplo, se a gente dividir 11 por 2, 11 dividido por 2, eu tenho aqui, ó, o 2 eu não posso dividir, tem que ser o 11. 5 vezes que dá 10, resta 1. Aqui, esse 1, o que sobrou, tá? Isso aqui é chamado de resto, beleza? E a gente sabe que a gente poderia prosseguir isso daí colocando uma vírgula, acrescentando um zero, que eu já vou explicar sobre isso também. E aí colocando um 5 novamente aqui, que daria 10 e resultaria em zero, certinho? Então, nesse caso aqui, ele veio aqui, ó, o resultado veio para os números decimais, mas se a gente não quisesse, poderíamos ter parado ali, se não quiséssemos não, né? Se não fôssemos obrigados, poderíamos ter parado ali com um 5 e 1 seria resto, então nós teríamos um resto. Então aqui, ó, eu coloquei aqui as legendas, deixa eu limpar aqui essa tinta. Olha só, eu coloquei aqui as legendas e eu coloco aqui, ó, o resto, coloca ele como com um asteriscozinho aqui para vocês ficarem atentos. Ele é o que sobra, mas como assim ele é o que sobra, certo? Depende da questão aí que a gente está trabalhando. Se a gente está trabalhando em números naturais, números inteiros, então realmente tem um resto. Quando a gente parte aí para números, os reais, os racionais, tá? Ele não vai ter um resto, certo? A divisão vai ser uma divisão exata. E aqui, ó, eu estarei explicando aqui agora algumas coisas sobre o algoritmo da divisão, certo? Primeiramente, eu vou colocar aqui, explicar a questão de quando acrescentar a vírgula, certo? Quando é que a gente acrescenta a vírgula para estar aí
prosseguindo no cálculo. Por exemplo, a gente pegou lá o número 11. 11 dividido por 2. 11 dividido por 2, ó. Eu vou pegar aqui os dois números, tá? Porque como é que a gente faz a divisão? A gente fazia a divisão, eu vou começar aqui, ó. 1. 1, ele é menor que o 2, ele é menor que o ele é menor que o divisor. Eu não posso pegar um número que seja menor que o divisor. Eu tenho que pegar um número que seja igual ou maior ao divisor. Como ele é menor que o divisor, eu não posso colocar ali o número 1, certo? Eu tenho que pegar outro número, um segundo número. Então, eu vou pegar aqui, ó. E agora sim eu consigo fazer. Então, aí, quantas vezes 2 para chegar o mais próximo possível do 11 sem que passe dele? Olha, eu não posso passar de 11. Se a gente faz aqui, ó, 2 vezes 5 não dá 10. 2 vezes 6 dá 12. Olha, 5 vezes é o ideal, tá? Eu tenho que colocar o 5 porque 2 vezes 5, 10, não passa de 11. Quando eu faço vezes 6, ele passa de 11, então eu não posso usá-lo. Então aqui, ó, 5 vezes 2, 10. Então eu tenho que multiplicar, tá? O que eu encontro aqui pelo divisor, certo? E aí, olha, eu faço agora uma subtração. A gente precisa fazer uma subtração. 1 menos 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Agora, aqui nós temos o seguinte. Nós temos o número 1 apenas ali. E nós não temos nenhum número lá em cima que a gente possa estar descendo para continuar aí esse cálculo. O que é que eu faço, então, quando isso acontece? Quando isso acontece, olha, eu não tenho mais número aqui em cima. Então, o que é que devemos fazer? Nós vamos acrescentar uma vírgula ao número aqui embaixo, ao quociente, e nós vamos acrescentar um zero aqui, tá? Galera, isso só acontece uma única vez. Eu só acrescento a vírgula uma única vez, até porque não existe um número em que eu tenha 5,5,5, não. Isso aqui não existe. A vírgula ela só existe em um único ponto, tá? Por exemplo, 5,55, beleza? E aqui, ó, agora eu tenho 10. E aqui, qual número eu acrescento? Eu coloco aqui para que resulte em 10. Olha, ele tem que ser igual ao 10 ou menor que o 10. Como eu tenho um número igual ao 10, quando eu faço a multiplicação, ele resulta exatamente no 10. Então, eu posso colocar aqui 5 vezes. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Não restou nada, tá? O nosso objetivo é esse, não deixar resto, certo? E ali eu tenho que o resultado, que é o quociente, deu 5,5. Então, 11 dividido por 2 é igual a 5,5. Como é que a gente tira essa prova? Quem quiser tirar a prova, é só multiplicar. A gente multiplica o divisor pelo quociente. Se o resultado for igual ao dividendo, então isso daqui está correto, beleza? Então, se a gente fizer aí, ó, 2 vezes 5,5, isso aí vai dar 11, tá? Então, vamos seguir aí para a explicação. Agora, eu vou explicar uma outra coisa aqui sobre a divisão. Este número aqui, ó, 404 dividido por 5. Usa ele porque fica bem nítido a visualização nesse número aí, certo? Vamos pensar o seguinte. Se eu pegar o 4, eu consigo dividir por 5? Não, não consigo, porque o 4 ele é menor que o 5. Então, eu tenho que pegar dois números. Então, eu passo para a próxima casa. Então, agora eu estou pegando aqui o número 40. 40 por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Não resta nada, certo? Aí, olha só. Desci o 4 agora. Sempre que eu chego em um número, tá? Olha só, desci aqui esses dois números aqui, resolvi, e aí eu vou começo a descer os próximos números que tiver ali. Se tiver 20 números ali, eu vou descendo de um em um até não restar mais números para descer, certo? E aqui, ó, nesse caso aqui, eu desci o 4. Só tinha um 4 para descer, desci o 4. E agora eu tenho um 4. 4 eu posso dividir por 5? Não, não posso porque ele é menor. Quando a gente vê esse caso aqui, ó, o que é que aconteceu aqui? Lembra que eu desci o 1,
e eu não podia dividir. O que foi que eu fiz? Eu acrescentei a vírgula, certo? Só que tem um detalhe aqui nesse número, tá? Nesse número aqui tem um detalhezinho específico. Quando eu desço aí esse 4, ele não é um, ele não é um resto, tá? Por exemplo, o 1 aqui, ele seria um resto. Por quê? Porque eu peguei os dois números, certo? Peguei os dois números e o que sobrou foi o número 1, ok? Entendam isso? Esse 1 daqui, ele era resto. Qualquer coisa, volta o vídeo aí e acompanhe isso aí direitinho. Esse 1 era resto da divisão de 11 por 2, certo? Que deu 5, e aí eram 10, restava 1. Então, esse 1, ele é resto. Quando o número já é resto e não tem mais nenhum para descer, eu acrescento a vírgula. Agora, voltando para cá, para o nosso número aqui em questão. Esse 4, ele é resto? Não, ele não é resto, tá? Ele é um número que estava aqui em cima ainda. Ele só vira resto caso eu fizesse uma operação com ele e ele só um exemplo, se eu tivesse 41, eu fizesse por 8, iria restar 1. Então, esse 1 seria resto. Mas esse 4 aqui, ele estava ali em cima esperando para ser parte da divisão. 40 resultou em 0, eu desço 4. Só que quando eu desço esse 4, eu ainda não consigo resolver. Quando eu não consigo resolver, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar um 0, certo? Eu vou acrescentar um 0. E aí sim, eu acrescento um 0 aqui. Tá? Acrescento um 0 aí. E agora sim eu coloco uma vírgula. Tá? Eu tenho que acrescentar um 0 lá e acrescentar a vírgula para poder acrescentar um 0 aqui. Por que isso acontece? Porque a gente vai fazer assim, ó. 0 vezes 5, que dá 0. Aí o 4, o que vai acontecer aqui? Ó? Deixa eu apagar aqui e fazer o passo a passo. Acrescentei o 0. 0 vezes 5 dá 0. Ó, 4 menos 0 dá 4. Esse 4, ele agora é resto. Ele é resto da divisão. Eu não tenho mais número para descer e com ele eu não consigo operar. Então, ele é resto da divisão. Eu acrescento uma vírgula e coloco 0, certo? Agora sim, eu pude colocar a vírgula e colocar o 0. Por quê? Porque ele é um resto. Eu não poderia colocar aí esse número, colocar esse 0, até ele ser um resto. Eu não poderia colocar a vírgula, nem o 0, certo? E aí, olha só. Acrescentei o 0, agora dá por 8. 8 vezes 5, 40. Resta 0. E se a gente for fazer essa multiplicação, ó, 5 vezes 80,8, 5 vezes 8, 40, 0 vai 4, 5 vezes 0, 0, mais 4, 4, 5 vezes 8, 40. Uma casa com vírgula, uma casa com vírgula, resultado 404. Encontramos o mesmo valor, então conseguimos resolver, beleza? E como é que nós fazemos aí uma operação com números decimais? Gente, eu vou estar limpando aqui esse slide, tá? E vou estar fazendo aí essa explicação. E no próximo já vem algumas questões aí. Se quiser dar uma pausa aí, enquanto... se quiser copiar isso daí, antes que eu apague, tá? Dá uma pausa, copia rapidinho e aí segue com o vídeo. Novamente aqui, deixa eu limpar. E aí nós temos o seguinte, ó. Eu vou dividir aqui 1,2 dividido por 3. O que é que vai acontecer aqui? Para que eu resolva aí essa divisão, eu tenho um número com vírgula ali, o que é que eu vou fazer? A ideia é que a gente coloque esses números aí em uma fração equivalente em que eu não tenha vírgula, tá? Como assim? Olha, se eu multiplicar aqui por 10,
a vírgula anda para a direita, certo? Multiplicação por 10, a vírgula anda para a direita. Então, nós podemos multiplicar isso aí por 10. Então, qual fração equivalente eu encontrei? Eu encontrei 12 sobre 30. Olha, eu removi a vírgula. E agora, eu consigo fazer isso daqui, ó. 12 dividido por 30. E aí a gente pensa assim, ó. 12, eu consigo dividir para 30? Não, 12 é menor. Já que 12 é menor, ele já é resto. Olha, eu vou colocar novamente, ó. 0 vezes, para que 0 vezes 30 dê 0, reste 12, tá? Isso aqui acaba sendo um processo habitual da gente fazer sem a gente perceber. Sempre que a gente tem um número aqui, ó, que ele completo, tá? Ele for menor que o divisor, sempre que o dividendo for menor que o divisor, a gente já pode colocar aqui diretamente um zero e uma vírgula, porque assim a gente já acrescenta aqui um 120, acrescenta um zero ali para formar um 120. Então, eu já desço o número era 12. E aí, quando eu vou dividir por 30, já coloco aqui, ó, 0, e acrescento um zero, certo? Isso aí já faz assim, ó, direto, que a gente já ganha um tempo. Quantas vezes 30 para dar 120? A gente pode pensar apenas nisso aqui, ó. Quantas vezes 3 para dar 12? 4. 4 vezes 30, 120, resta zero. Ou seja, 1 dividido por 2, 1 meio, quer dizer, 1,2 dividido por 3 é a mesma coisa que 12 sobre 30, que é 0,4. Beleza? Agora vamos pensar no processo inverso. Processo inverso, vamos pensar assim, ó, 12 dividido por 0,3. 12 dividido por 0,3 é a mesma coisa de que eu ter, olha, novamente, independente de que seja a parte de cima ou a parte de baixo, eu vou fazer a mesma coisa aí, ó. Eu vou tirar essa vírgula, certo? Olha, quantas casas eu tenho com vírgula? Uma casa. Então, eu multiplico por 10. Se fossem duas casas, por 100. Três casas, por 1000. E assim por diante. Até sair as casas, certo? A gente pode até transformar isso aí em algo habitual, olha. Eu tenho 12 dividido por 0,3. Isso aqui eu não multiplicaria por 10, eu já faria assim direto, ó. Olha, 12 dividido por quantas casas aqui embaixo? Eu tenho uma casa. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu coloco 3 sem a parte daqui da vírgula anterior, tá? Como era um 0, não preciso colocar. E já acrescento o 0 aqui ao final. Beleza? E aqui eu faria, ó. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. E esse 0 que está aqui, a gente pode acrescentar ele aqui. Certo? Sempre que o 0 for o último número e eu não precisar resolver isso daí, ainda acrescento 0. Beleza? Porque ficaria 0 vezes 3, 0. E anularia esse número aí. Então aqui a gente já sabe que o resultado dele é 40. Na parte aqui de cima, a ideia seria a mesma. Multiplicando por 10, 120. Na parte de baixo, 0,3 vezes 10, que daria 3. Resultado, 40. Então, conseguiram entender? Agora vamos para as questõezinhas que eu trouxe aqui para a gente resolver. Calcule 12,6 dividido por 3. Então, aqui, olha. 12,6 dividido por 3. Quantas casas com vírgula? Eu tenho uma casa, então a gente multiplica por 10. Lembrando, tanto em cima quanto embaixo. Então, aqui, ó. 126 dividido por 30. 126 por 30. Aí aqui, olha só. Quantas vezes para chegar aqui? Chegar aqui a gente tem 4 vezes. 4 vezes 3, 12. E repete o 0. 6, 0 e 0. O 6, ó, ele é resto, tá? E eu não posso continuar, já que ele é resto, eu não tenho mais número para descer. O que eu faço? Eu acrescento uma vírgula e acrescento um 0. 2 vezes 30, 60, resta 0. Então,
12,6 dividido por 3 é igual a 4,2. Beleza? Próxima questão. 45,75 dividido por 5. Então, aqui, olha só. 45,75 dividido por 5. 45,75. Olha só. Quantas casas nós temos aqui? Duas. Então, vai ser por 100. Certo? Então, aqui vai ficar, ó, 4.700, 500 no caso, né? E 75 dividido por 500. Então, aqui, ó, acrescento 2 zeros. Beleza? Aqui eu não posso pegar, ó, o 45, tá? Tem que pegar ele todo aqui, ó. Beleza? Tenho que pegar ele todo. Olha só, quantas vezes o 500 para que chegue perto ali? 9 vezes. 9 vezes 5, 45. Repete os dois zeros. E aqui, ó, 5, 7, 0 e 0. Aqui eu tenho 75. 75 é resto, tá? 75 é resto. Então eu coloco uma vírgula e acrescento um zero. Quantas vezes? Uma vez. 500. E ó, 0, 5, 2. 250 é resto. Uma coisa que eu não falei aí, mas vocês vão estar vendo agora. Esse número é resto. Quando ele já é resto, eu já tenho uma vírgula, eu posso acrescentar um zero aqui, tá? Se eu não conseguir fazer mesmo após acrescentar esse zero, então eu acrescento um zero aqui e outro aqui. Mas não é o caso aqui, certo? Aqui acrescentei o zero, deu 2.500, que dá por 5. 5 vezes 5, 25. Repete os dois zeros. Aqui, ó, 0, 0, 0 e 0. Ou seja, 45,75 dividido por 5 é igual a 9,15. 8,4 dividido por 0,6. Aqui nós temos dois números ali com vírgula, que a gente pode fazer isso aqui, ó. Ia colocar a divisão. A gente multiplica isso daqui por 10, certo? Só tem uma casa com vírgula e uma casa também. Então aqui vai ficar assim, ó. 8,4 fica 84, 0,6 fica 6. 84 dividido por 6. Aqui dá uma vez 6, 6. 8 menos 6, 2. Desce o 4, 24. 4 vezes 6, 4 vezes 6, 24. Resta 0. Então, 8,4 dividido por 0,6 é igual a 14. Na próxima questão, nós temos aí, ó, 23,4 dividido por 1,2. 23,4 dividido por 1,2. Uma casa em cada um, então só multiplica por 10. 234 dividido por 12. 2, 3, 4 por 12. Olha, aqui dá uma vez, certo? Uma vez 12, 12. Se a gente fizer duas vezes 12 dá 24. 24 é maior que 23, então a gente não pode. Então aqui, ó, 23 menos 12 restam 11. E aí a gente desce 4, certo? E agora a gente começa a fazer aí. Quantas vezes o 12 até chegar em 114? Olha só. 10 vezes 12 são 120, correto? Se a gente tira 12, ou seja,
9 vezes 12, isso aí vai ser 120 menos 12, 108. Beleza? Ou seja, aqui vai ter que ser por 9 vezes. É o que mais se aproxima. 108. Aqui não pode. Mas isso aqui, 14 para 8 dá 6, 0 e 0. Esse 6 que sobrou aí, ele é resto. Por ele ser resto, acrescento uma vírgula e coloco um zero, certo? Quantas vezes 12 para chegar em 60? 5 vezes 12. 5 vezes 12, 60. Aqui dá 5 vezes. Deixa eu limpar essa parte aqui. 5 vezes 12, 60. Resta zero. Ou seja, 23,4 dividido por 1,2. Isso aqui vai dar 19,5. E aqui na próxima questão nós temos assim, ó, 31,4 dividido por 0,07. Aqui eu tenho uma casa e aqui eu tenho duas casas. Como é que nós fazemos isso aqui? Nós pegamos o número que tem a maior quantidade de casas, certo? Quantas casas? Duas, então vai ser por 100. Tenho que andar duas casas. Em cima também vai ser por 100, por quê? Porque o mesmo que eu faço embaixo eu faço em cima. Então aqui ficaria assim, ó. 3.140, andei duas casas, tá? Ou seja, acrescentei um zero nesse de cima. E no de baixo eu ando duas casas, que vai ficar o 7, olha, uma, duas, certo? E agora a gente faz a divisão. 3.140 dividido por 7. 3 não posso, vamos pegar o 31. 31, isso aqui vai dar por 4. 4 vezes 7, 28. Aí aqui, ó, não podemos fazer a subtração. 2 vai 1. 11 menos 8 dá 3. 2 menos 2 dá 0. Baixo 4. 5 vezes 7, 35. Então tem que ser por 4. 4 vezes 7, 28. Não podemos. 2 vai 1. 14 menos 8 dá 6. 2 menos 2 dá 0. Baixo o 0 ali agora. Quantas vezes? Olha, 9 vezes 7, 63. Então tem que ser por 8. 8 vezes 7, 56. Quando a gente não lembra o valor exato, tá? Porque às vezes é difícil para alguns estar decorando a tabuada, tá aprendendo toda a tabuada. Então a gente vai para valores mais próximos e tenta subtrair, certo? Nesse caso, 63. 63 é a tabuada do 9. 9 vezes 7, 63. Eu tiro 7. Tirei 7, então vai ficar 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. 63 menos 7, 56. Beleza? Então aqui ficando 56. Não podemos fazer a subtração. Corta aqui. Fica 5 e aqui fica 10, né? 10 menos 6 dá 4. 5 menos 5 dá 0. Ó, esse 4 aqui agora, ele é resto. O que a gente faz? Acrescenta uma vírgula e coloca um zero. Beleza? Então aqui, ó, 40 por 7. 40 por 7 vai dar por 5. 5 vezes 7, 35. Restam 5. Galera, esse número aí, ele vai ficar aí, ó. Vai ficar resolvendo ele, resolvendo, tá? Que ele não vai ter aí um final. Então, a gente pode estar parando por aí, tá? Vou estar concluindo essa parte por aqui. Então, vai ficar assim, ó. 31,4 dividido por 0,07 é igual a 448,5. Você pode estar pensando que o resultado ficou muito grande, tá? Ficou muito absurdo. Só que o resultado realmente é esse, tá? Acontece que a gente tem um valor ali consideravelmente grande para um número muito pequeno, tá? Então ele acaba ficando esse valor aqui maior, tá? Então ficam, por exemplo, 448,5 partes, tá? De 0,07, tá? Então por isso que ele fica assim um número tão grande, beleza?
E é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo também, curte aí. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente, beleza? E até o próximo vídeo.